Na noite abafada de 12 de julho de 2015, em Mays Landing, Nova Jersey, o que deveria ser uma celebração vibrante de formatura transformou-se em um enigma que assombraria uma família por décadas. Tiffany Valiante, uma promissora estrela do voleibol de 18 anos, distanciou-se de uma festa no quintal de casa e desapareceu na escuridão. Horas depois, a quilômetros de distância, um maquinista de trem relatou um impacto devastador no marcador de milha 45. O que as autoridades rapidamente rotularam como uma decisão trágica e solitária, revelou-se, sob um olhar mais atento, uma cena repleta de evidências contraditórias, pertences desaparecidos e silêncios perturbadores, lançando dúvidas sobre o que realmente aconteceu nos trilhos. O mistério que envolve o destino de Tiffany Valiante teve seu início oficial em uma área isolada e arborizada no sul de Nova Jersey, quando por volta das 23h12 da noite de 12 de julho de 2015, um trem de carga operado pela New Jersey Transit precisou realizar uma frenagem brusca. O incidente ocorreu nas proximidades do marcador de milha 45, um ponto remoto nos trilhos, onde o silêncio da mata foi interrompido pelo som violento da colisão. Ao descerem da composição para investigar o que havia atingido a frente da locomotiva, os operadores ferroviários depararam-se com uma cena estarrecedora e perturbadora. O corpo de uma jovem estendido sobre os trilhos. Tiffany foi encontrada vestindo apenas suas roupas íntimas, composta por um sutiã esportivo e calcinha, estando completamente desprovida de suas calças ou sapatos, o que imediatamente gerou estranhamento nas testemunhas iniciais. Um detalhe singular que chamou a atenção no local foi o fato de que, apesar da violência do ocorrido, uma faixa elástica de cabelo permanecia prendendo os fios da jovem. O impacto contra o trem foi descrito como catastrófico, resultando em uma mutilação severa que causou a separação de todos os 4 membros do corpo. Embora os danos fossem extensos, a forma como os membros foram cortados foi posteriormente descrita por observadores no local como surpreendentemente limpa, fugindo do padrão caótico de trauma que se esperaria em um acidente ferroviário comum. As equipes de primeiros socorros e uma enfermeira que estava nas proximidades chegaram ao local às 23h16, mas os sinais vitais de Tiffany já não existiam. Para as testemunhas que primeiro analisaram a área, a imagem era de uma cena desordenada e violenta, deixando a nítida sensação de que faltavam peças essenciais para compreender o quebra-cabeça daquela noite. Antes de sua vida ser interrompida de forma tão trágica, Tiffany Valiante era uma jovem de 18 anos que personificava promessas e vitalidade na comunidade de Mays Landing. Sendo a filha caçula de Steven e Diane Valiante, ela cresceu em uma casa na Tilton Road, ao lado de suas 2 irmãs mais velhas, Jessica e Crystal, em um ambiente familiar descrito como muito unido e repleto de atividades sociais e celebrações. Com uma estatura notável de 1,88 m, Tiffany encontrou no esporte sua maior paixão, tornando-se uma estrela do voleibol na Oak Crest High School. Seu desempenho excepcional nas quadras não apenas a tornou uma força a ser reconhecida, mas também lhe garantiu uma bolsa de estudos integral para o Mercy College, em Nova York, onde ela planejava iniciar seus estudos e continuar sua carreira atlética no outono seguinte. Seus sonhos para o futuro eram ambiciosos e incluíam o desejo de estudar justiça criminal para possivelmente se tornar uma detetive ou até mesmo ingressar nas Forças Armadas. Pessoalmente, ela era conhecida por sua personalidade alegre, autoconfiante e por uma sensibilidade especial em notar quando seus amigos estavam passando por dificuldades, oferecendo-se sempre como um apoio constante. Poucos meses antes de sua morte, Tiffany deu um passo importante ao assumir publicamente sua homossexualidade. Embora tenha enfrentado alguns desafios comuns na adolescência e na escola após essa revelação, ela contava com o apoio de seus pais e mantinha relacionamentos que pareciam estáveis e descomplicados para quem a via de fora. Outro pilar fundamental em sua vida
era a conexão profunda com seus avós, a quem ela visitava quase diariamente para manter o vínculo familiar fortalecido. No dia do incidente, 12 de julho de 2015, Tiffany parecia estar em seu melhor momento, passando a tarde sorrindo, jogando voleibol e conversando com entusiasmo sobre seus planos para a faculdade durante a festa de formatura de sua prima Olivia. Contudo, a atmosfera festiva daquela noite começou a se transformar em tensão por volta das 21 horas, quando uma das amigas próximas de Tiffany apareceu na casa da família, acompanhada de sua mãe. O motivo da visita inesperada era uma acusação séria. A amiga afirmava que Tiffany havia roubado seu cartão de débito e o utilizado sem permissão para realizar compras de roupas e alimentos. Inicialmente, ao ser confrontada na frente de sua casa, Tiffany negou veementemente qualquer envolvimento, mantendo sua posição mesmo diante da insistência da amiga e do clima de constrangimento que se instaurou entre as famílias. Diante da negação, a mãe de Tiffany, Diane, sugeriu que verificassem o carro da filha para esclarecer a situação de uma vez por todas. Foi durante essa busca no veículo, no caminho de entrada da residência, que a verdade veio à tona de maneira direta. Diane observou Tiffany tentando discretamente esconder um cartão no bolso de trás de seus shorts. Ao ser pressionada e capturada em flagrante, a jovem não teve outra alternativa, senão admitir que havia, de fato, utilizado o cartão da amiga. Os registros posteriores indicariam que o valor gasto totalizava $86, quantia que correspondia exatamente aos recibos que seriam encontrados no quarto de Tiffany durante as investigações privadas da família naquela mesma noite. Visivelmente abalada pela mentira e pela decepção de ver sua filha agindo de tal forma, Diane disse a Tiffany que elas precisavam resolver aquilo em família e entrou em casa por um breve momento, cerca de 1 minuto, para buscar o pai de Tiffany, Steven, e discutir os próximos passos. No entanto, ao retornarem para o exterior da residência, os pais depararam-se com o vazio. Tiffany Valiante havia desaparecido de onde estava parada apenas instantes antes. O desaparecimento repentino deu início a uma busca desesperada que revelaria detalhes intrigantes sobre os últimos momentos da jovem. Uma câmera de monitoramento residencial, conhecida como DeerCam, e posicionada no quintal da propriedade, capturou o instante exato em que Tiffany deixou a casa às 21h28. Nas imagens registradas pela câmera, ela aparecia caminhando em direção à estrada, estando totalmente vestida com a mesma roupa que usara na festa. Uma camiseta escura, shorts jeans, sua faixa de cabelo branca e o par de sapatos claros que havia comprado recentemente para a faculdade. Apenas 1 minuto depois, às 21h29, a mesma câmera capturou a imagem de Steven e Diane Valiante saindo para o quintal e olhando ao redor com expressões de confusão, evidenciando que a jovem havia sumido em um intervalo de tempo curtíssimo. Durante o período que se seguiu, os pais tentaram freneticamente entrar em contato com Tiffany através de seu telefone celular, enviando mensagens e fazendo inúmeras ligações, mas não obtiveram qualquer resposta. A situação tomou um rumo ainda mais sombrio por volta das 23 horas, quando Steven Valiante, ao expandir a busca para além da entrada da casa, encontrou o celular da filha caído na grama, a poucos metros da calçada da residência. Para a família, o achado do aparelho foi um sinal inequívoco de perigo, pois Tiffany era conhecida por nunca se separar de seu iPhone, tratando-o como seu principal elo com o mundo. Diante da gravidade da situação, os Valiante acionaram as autoridades locais e registraram formalmente o desaparecimento às 23h30. A busca terminou de maneira devastadora quando o tio de Tiffany, Mike Valiante, que era um ex-policial estadual e estava ajudando na procura, notou uma grande presença policial nos trilhos perto de meia-noite. Ao se aproximar do marcador de milha 45, ele foi confrontado com a movimentação de emergência e, após fornecer a descrição da sobrinha, foi o encarregado da dolorosa tarefa de identificar o corpo de Tiffany, confirmando que a jovem encontrada nos trilhos era de fato a atleta que toda a família procurava.
A responsabilidade direta pela condução inicial de todos os trabalhos investigativos, logo após a confirmação da fatalidade, recaiu exclusivamente sobre a Polícia de Trânsito de Nova Jersey. Esta escolha institucional geraria críticas severas nos anos seguintes devido à natureza técnica da corporação, que é voltada prioritariamente para crimes em trânsito ferroviário e não para mortes violentas de alta complexidade criminal. Em um intervalo de tempo surpreendente e inferior a 24 horas após a localização dos restos mortais, as autoridades policiais deram por encerradas as diligências principais do caso. Sem uma análise profunda ou a consideração de outras possibilidades, elas declararam oficialmente que a morte de Tiffany Valiante havia sido um ato deliberado de suicídio. Esta conclusão precipitada foi acompanhada por uma série de lacunas técnicas críticas por parte do examinador médico designado para o caso. O profissional optou por finalizar o processo de verificação sem a realização de uma autópsia completa, deixando de analisar os órgãos internos ou de coletar amostras biológicas detalhadas para um estudo aprofundado. Além disso, ignorando o fato alarmante de a jovem ter sido encontrada vestindo apenas suas roupas de baixo em uma área deserta e remota, os investigadores não aplicaram qualquer procedimento de perícia voltado para a detecção de agressão sexual, como o kit de estupro. A negligência operacional estendeu-se à preservação da cena física nos trilhos ferroviários, que não foi devidamente isolada com as fitas de segurança regulamentares nem protegida contra a intrusão de curiosos. Essa falha permitiu que diversas pessoas não autorizadas circulassem livremente pela área do impacto, o que resultou na contaminação generalizada e na provável destruição de evidências materiais essenciais para o esclarecimento dos fatos. A precariedade do isolamento da cena foi tamanha que, dias após a suposta limpeza técnica feita pela polícia, familiares de Tiffany retornaram por conta própria ao local e encontraram fragmentos ósseos e peças de joias pessoais que haviam sido simplesmente ignorados pelos investigadores oficiais. Por fim, a Polícia de Trânsito absteve-se completamente de coletar impressões digitais ou de buscar por amostras de ácido desoxirribonucleico no local exato do impacto inicial com a locomotiva. No âmbito dos depoimentos colhidos pelas autoridades, as únicas testemunhas oculares que presenciaram o evento de forma direta foram o maquinista supervisor Wayne Daniels e o seu aprendiz Marvin Oliveras. As falas iniciais desses dois profissionais formaram o pilar central da versão oficial de suicídio, sustentada pelo Estado desde o primeiro dia. Inicialmente, ambos os funcionários da ferrovia assinaram documentos oficiais afirmando categoricamente que haviam visto uma jovem saltar de uma área de arbustos densos diretamente para a frente da composição ferroviária em movimento. Contudo, essa narrativa fundamental sofreu uma reviravolta significativa apenas 6 dias depois do ocorrido. Ao prestarem novos depoimentos sob juramento, o supervisor Daniels admitiu que não estava olhando para os trilhos no instante exato em que ocorreu o choque fatal. Ele revelou que sua atenção estava voltada para a parte de trás da cabine, observando o interior dos compartimentos onde ficavam acomodados os passageiros, e que sua percepção do incidente só ocorreu de fato após o seu aprendiz acionar a buzina e os freios de emergência. O aprendiz Marvin Oliveras, por sua vez, apresentou relatos repletos de contradições internas que mudaram diversas vezes ao longo da primeira semana de investigações oficiais. Em uma de suas falas, ele declarou ter avistado a pessoa parada à beira dos trilhos a uma distância aproximada de 800 metros, o que equivaleria a cerca de meia milha. Em outro momento distinto, ele sustentou que a jovem teria corrido subitamente para fora da mata densa na direção da linha férrea. Outro ponto crítico de discórdia envolveu o uso dos sinais sonoros de alerta previstos em protocolo. Embora os dois ferroviários tenham insistido formalmente que tocaram o sino do trem para avisar a vítima, a análise posterior dos dados digitais registrados pela caixa preta da locomotiva desmentiu tais afirmações, ao comprovar que o sino jamais foi ativado naquela noite.
Apesar dessas discrepâncias gritantes, da falta de confirmação por sensores e da clara mudança de versão dos maquinistas, as autoridades da Polícia de Trânsito decidiram não explorar tais inconsistências como fundamento real para uma reabertura formal da investigação sob o viés de homicídio. A fase de investigação aprofundada, impulsionada pela busca incansável da família Valiante, revelou a existência de diversos pertences pessoais de Tiffany em locais que desafiavam abertamente a lógica de um suicídio solitário e impulsivo. 3 semanas após o falecimento, Diane Valiante localizou os sapatos da filha durante uma caminhada de busca voluntária a cerca de 1.600 metros de distância da residência da família. O par de calçados estava posicionado de forma simétrica e organizada ao pé de uma árvore, o que sugeria uma intervenção humana externa e deliberada em vez de um descarte aleatório ou acidental feito por alguém em crise emocional. Nas imediações exatas desse local, também foram encontrados a faixa de cabelo branca usada por Tiffany e outros itens estranhos que nunca haviam sido localizados pela perícia oficial anteriormente. Entre eles estava um chaveiro desconhecido e um moletom que os pais afirmaram com segurança nunca ter pertencido à sua filha. O ponto geográfico onde esses objetos foram encontrados situava-se a mais de 3.000 metros do local exato onde o corpo foi atingido pelo trem, criando uma lacuna física difícil de ser explicada pela teoria da caminhada solitária. Além desses itens pessoais, um machado de grandes dimensões que apresentava manchas avermelhadas suspeitas foi encontrado próximo aos trilhos na mesma noite em que o crime ocorreu. Esse machado foi devidamente recolhido pela Polícia Ferroviária como prova material de interesse criminal. Entretanto, em um evento descrito como tecnicamente inexplicável, o objeto desapareceu por completo, enquanto estava sob a custódia direta das autoridades, o que impediu permanentemente qualquer análise de ácido desoxirribonucleico nas manchas de sangue ali presentes. De forma semelhante, uma toalha branca contendo vestígios comprovados de sangue humano de origem masculina foi localizada perto da linha férrea. Contudo, sua relevância e possível ligação com o caso nunca foram devidamente estabelecidas ou aprofundadas pela investigação oficial conduzida pelo Estado. As análises forenses independentes contratadas pela família trouxeram divergências fundamentais em relação às condições físicas reais do corpo de Tiffany no momento da morte. Fotografias detalhadas tiradas durante os procedimentos no necrotério revelaram que as solas dos pés da jovem estavam limpas, lisas e sem qualquer tipo de ferimento, corte ou marca de desgaste. Patologistas e especialistas independentes argumentaram com veemência que seria fisicamente impossível para alguém caminhar ou correr uma distância de aproximadamente 4.000 metros descalça através de matagais, galhos secos e o cascalho pontiagudo típico de ferrovias, sem sofrer cortes severos ou escoriações visíveis em sua pele. A enfermeira forense Michelle Amendolia reforçou essa tese ao observar tecnicamente que as mutilações sofridas pela vítima apresentavam cortes tão precisos que pareciam quase cirúrgicos em sua natureza. Ela também notou a ausência de fraturas ósseas múltiplas e generalizadas, que seriam as características primárias de um choque direto com uma locomotiva pesada em alta velocidade. O relatório oficial de toxicologia corroborou a sanidade física de Tiffany ao comprovar a ausência total de álcool ou de qualquer substância entorpecente em seu organismo no momento da colisão. Além disso, a família destacou enfaticamente que a jovem sofria de nictofobia, um temor patológico da escuridão total. Este medo tornaria extremamente improvável a decisão voluntária de caminhar sozinha por quilômetros em áreas de floresta densa e sem qualquer iluminação durante o período da noite. O médico legista Dr. Donald Jason levantou a hipótese científica de que Tiffany já poderia estar sem vida no exato momento em que foi atingida pelo trem, sugerindo uma possível encenação criminosa da cena do crime. A gestão das evidências físicas também foi considerada problemática.
com camisetas da vítima sendo armazenadas de forma inadequada em sacos plásticos fechados. Isso causou a rápida proliferação de mofo e a consequente destruição total de amostras biológicas para testes genéticos futuros. Por fim, um cartão contendo amostras de DNA da própria Tiffany e o chaveiro misterioso encontrado na mata também sumiram da caixa de evidências sob custódia da polícia, antes de serem submetidos a exames laboratoriais conclusivos. A análise tardia do rastro eletrônico deixado pela vítima abriu uma nova e perturbadora janela para os eventos que precederam a sua morte. Muitos anos depois que o caso foi arquivado como suicídio, uma perícia digital minuciosa foi conduzida nos dispositivos de Tiffany Valiante por uma equipe especializada contratada pela família, revelando que ela era o alvo constante de uma campanha de assédio agressiva e sistemática. As mensagens recuperadas demonstraram que, semanas antes de desaparecer, Tiffany recebia insultos homofóbicos brutais e ameaças de morte que nunca haviam sido mencionadas na investigação inicial conduzida pela polícia de trânsito. Uma dessas mensagens eletrônicas, de tom particularmente cruel e odioso, dizia para a jovem se despedir de sua vida utilizando um termo altamente pejorativo e ofensivo relacionado à sua orientação sexual. Em outra comunicação recuperada, o agressor afirmava de forma categórica que ela era a pior espécie de lixo que já havia conhecido em toda a sua existência, evidenciando um padrão de hostilidade que poderia ter motivado um crime de ódio premeditado. O fato de essas evidências digitais cruciais terem sido ignoradas no início é apontado pela família como uma falha grave, sugerindo que a verdadeira motivação do crime foi deliberadamente ocultada pelas autoridades. Além das mensagens, a recusa sistemática das autoridades estaduais em autorizar a realização de uma autópsia psicológica ou um perfil detalhado do comportamento de Tiffany agravou a sensação de injustiça. Esse procedimento técnico teria envolvido entrevistas profundas com amigos, professores e médicos, além da análise de suas buscas pessoais na internet, para entender se ela realmente apresentava tendências de autoeliminação. Ao negar esse recurso fundamental, as autoridades impediram que o contexto de assédio e a reconhecida força mental de Tiffany fossem oficialmente documentados no processo investigativo. O silêncio sobre o que realmente aconteceu naquela noite de verão começou a ser desafiado por depoimentos de testemunhas tardias, cujos relatos surgiram bem depois da conclusão oficial do caso. Em novembro do ano de 2016, o gerente de uma unidade da loja de conveniência Wawa, em Mays Landing, procurou os investigadores para relatar o que seus subordinados haviam presenciado na noite do crime. De acordo com essa declaração formal, 2 funcionários da loja viram 3 indivíduos do sexo masculino sequestrando uma jovem mulher à força e colocando-a rapidamente dentro de um veículo em movimento. A relevância desse depoimento é ampliada pelo fato estatístico de que não existiam outros registros oficiais de crimes similares naquela região e naquele horário específico, o que reforça a suspeita de que a mulher avistada era Tiffany Valiante. Paralelamente, uma outra testemunha independente afirmou ter visto a jovem sentada em um automóvel, acompanhada por outra pessoa desconhecida, em uma área muito próxima aos trilhos ferroviários, sugerindo um transporte involuntário até o local da morte. O mistério aumentou ainda mais, com o relato do gerente de um restaurante local, que afirmou ter ouvido uma conversa reveladora entre 3 clientes jovens em seu estabelecimento. Segundo o gerente, os homens comentavam abertamente sobre como a amiga de Tiffany, motivada por uma fúria descontrolada devido ao incidente com o cartão de débito, teria supostamente organizado para que pessoas de sua confiança a pegassem na rua para dar uma lição. Esses supostos agressores teriam humilhado a jovem de forma degradante dentro do automóvel, forçando-a a retirar suas roupas como uma forma de intimidação, o que explicaria o motivo de ela ter sido encontrada apenas em trajes íntimos nos trilhos. Embora os 3 indivíduos citados na conversa tenham sido posteriormente localizados e interrogados, eles negaram qualquer conhecimento sobre o assunto
e apresentaram álibis, levando a polícia a encerrar essa linha de apuração sem maiores aprofundamentos. Diante da estagnação da investigação oficial, a família Valiante deu início a uma ofensiva jurídica sem precedentes no ano de 2025. Em julho daquele ano, foi protocolado um processo formal fundamentado na Lei de Direitos das Vítimas de Crimes do Estado de Nova Jersey, alegando que Tiffany foi vítima de um homicídio qualificado por preconceito. A ação judicial sustenta que a cena do crime foi deliberadamente forjada para simular um suicídio e que a investigação original foi conduzida de forma incompetente pela Polícia de Trânsito Ferroviário. No bojo do processo, os pais exigem a liberação de todas as evidências retidas, incluindo os dados das câmeras de segurança e as informações de localização ferroviária, que nunca foram plenamente analisadas por especialistas independentes. Para incentivar o surgimento de novas pistas, foi estabelecida uma recompensa financeira no valor exato de $40 mil para qualquer cidadão que ofereça dados concretos que resultem na reabertura formal do caso criminal. A batalha legal foca intensamente na negligência das autoridades em preservar a integridade das provas, como o desaparecimento do machado ensanguentado e o manuseio inadequado das vestimentas que resultou em contaminação por fungos e mofo. Os advogados da família argumentam que a Polícia de Trânsito de Nova Jersey não possuía o treinamento necessário para investigar mortes violentas e que o fechamento rápido do caso, em menos de 24 horas, serviu apenas para evitar escrutínio sobre a segurança nas ferrovias. O objetivo central desse processo é forçar o médico legista estadual a retificar a causa da morte, permitindo que uma unidade especializada em homicídios assuma o comando das investigações e processe os culpados. A trágica história de Tiffany Valiante ganhou uma dimensão pública global após ser dramatizada na série de televisão da plataforma Netflix, intitulada Mistérios Sem Solução, no episódio sobre o marcador de milha 45. Contudo, a apresentação mediática foi recebida com ressalvas por aqueles que acompanham os detalhes técnicos e as falhas da investigação. Críticos e familiares observaram que o episódio omitiu fatos de extrema importância, como o histórico detalhado de assédio sofrido pela jovem e as contradições específicas nos depoimentos dos maquinistas do trem. A produção foi criticada por focar excessivamente na emoção da perda, deixando de lado as graves falhas periciais documentadas e a perda de evidências de DNA fundamentais devido ao armazenamento impróprio. Atualmente, no mês de março do ano de 2026, a opinião pública continua profundamente polarizada entre as teorias de um ato impulsivo de desespero e um homicídio planejado com possível encobrimento institucional. Especialistas em segurança pública destacam que a violação da regra de ouro de qualquer investigação, que exige tratar toda morte violenta como assassinato até que se prove o contrário, comprometeu o caso de forma irreversível. Enquanto a batalha jurídica iniciada no ano de 2025 prossegue nas cortes, a família Valiante mantém viva a esperança de que novas tecnologias de análise possam finalmente identificar os verdadeiros proprietários do moletom e do chaveiro encontrados na mata próxima aos trilhos. O veredicto final sobre o que realmente ocorreu naquela noite de julho permanece pendente, dependendo agora quase exclusivamente do resultado das ações judiciais e da pressão popular para que a justiça seja alcançada para Tiffany.